E aí, minha gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre como desenvolver uma proposta de iniciação científica fazendo uma revisão integrativa. Então, bora lá! Gente, recentemente, na verdade no último ano, eu finalizei uma revisão integrativa que eu propus junto com a minha orientadora, né, para o programa de bolsas de iniciação científica lá da Universidade de São Paulo, e a gente propôs justamente uma revisão integrativa. A gente conseguiu desenvolver ela ao longo do ano junto com uma estudante bolsista de graduação. Apresentamos ela num evento internacional de relevância na nossa área, né, submetemos ela numa revista. Estamos agora na fase de fazer as alterações dos revisores, né? Então, verificar as revisões realizadas no artigo científico. E aí, com essa experiência de sucesso que eu tive, eu queria compartilhar com vocês alguns elementos, como é que vocês podem submeter um projeto de pesquisa para fazer uma revisão integrativa no edital de iniciação científica. Então, gente, primeira coisa, tá? Se você aí não sabe o que é iniciação científica, eu vou te indicar esse vídeo aqui, onde eu detalho exatamente o que é isso. E aí, se você está aí assistindo esse vídeo, eu imagino que você já esteja com o edital lançado, ou que você esteja buscando, esperando o edital e querendo se preparar provisoriamente, né? Para quando o edital lançar, você já está com tudo engatilhado, tudo pronto e já submeter o seu projeto de pesquisa. Então, o que acontece? No edital, a gente precisa propor a elaboração de uma pesquisa científica ao longo do ano. Para propor essa pesquisa científica, a gente submete no edital o planejamento dessa pesquisa. Então, você não vai executar a pesquisa, você não vai coletar dados para submeter no edital. Não. Você vai propor a pesquisa, planejar ela, então pensar qual a problemática você vai abordar, qual a meta você quer atingir com aquela pesquisa, qual o passo a passo metodológico, caminho metodológico, né? Você vai seguir, quais ferramentas vai utilizar, quais técnicas vai coletar os seus dados, analisar esses dados. Então você vai desenhar isso primeiro, você vai delinear esse planejamento para submeter ao edital, ver se ele é aprovado, se ele é aceito, né? E aí, depois, com a aprovação do edital, né? E você aí conquistando essa bolsa estudantil de iniciação científica, você comece, de fato, a rever o projeto de pesquisa se for necessário e coletar os dados em si. Beleza, tô falando sobre isso, né, para vocês, pensando num projeto de pesquisa de uma forma geral. Então, se fosse uma pesquisa de campo, se você fosse entrevistar, fazer grupo focal, se você fosse conversar com outras pessoas, com participantes, aí você estaria desenvolvendo um projeto de pesquisa. Mas aqui eu quero falar com vocês sobre um projeto para revisão integrativa. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês não estariam fazendo um projeto de pesquisa. Quando a gente fala de revisão, seja revisão sistemática, revisão de escopo, revisão integrativa, a gente não intitula esse planejamento da revisão de projeto de pesquisa. A gente chama de protocolo de revisão. Então, é isso que você estaria fazendo para submeter no edital. É também o planejamento futuro dessa revisão. Então, é da mesma forma que uma pesquisa de campo, você vai pensar na problemática que você quer abordar, né? Contextualizá-la, quais são as metas com a sua pesquisa, colocar toda a metodologia, todo o caminho metodológico também que você vai seguir para executar a revisão integrativa. Da mesma forma, você faz o planejamento, você não coleta dados, você não vai a campo, então você não vai atrás dos artigos científicos ali naquele momento, você não vai extrair os dados dos artigos científicos, você não vai coletar esses dados agora, você vai simplesmente desenhar o planejamento da sua revisão integrativa. Para fazer esse planejamento, primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui, gente, o edital é soberano. Eu sempre falo aqui, né, quando eu vou orientar qualquer coisa para vocês. Edital é soberano, edital é soberano. O que isso significa? Significa que você vai seguir a estrutura de projeto de pesquisa que o seu edital está mandando você seguir, tá? Então aqui eu vou delinear para vocês de uma forma geral como vocês podem fazer, né, para manter aí a coerência e para seguir adequadamente uma metodologia de revisão integrativa, mas saibam que vocês precisam aplicar essas orientações que eu vou dar para a estrutura que o edital está colocando para vocês.
Para dar essas orientações para vocês, eu vou seguir uma estrutura que eu realizei com o edital da Universidade de São Paulo, tá? Que a gente propôs com o nosso protocolo de revisão. Então, agora, gente, quando eu falar em protocolo de revisão, saibam que eu estou me referindo ao projeto de pesquisa que você precisa submeter no edital, tá? Então, primeira coisa importante que a gente precisa submeter no edital, é claro, é a introdução da nossa revisão integrativa. Então, gente, a introdução é o momento que você contextualiza sobre aquela temática que você está abordando. Então, vamos lá, minha gente. Para explicar para vocês, eu vou começar falando pela metodologia, tá? Falando da metodologia, vocês vão entender posteriormente por que eu preferi começar por ela, para daí guiar vocês no restante dos tópicos desse protocolo, como a introdução e os objetivos. Então, metodologia. Metodologia normalmente é o terceiro ou quarto tópico do seu protocolo de revisão. Então, primeiro você faria uma introdução, depois você apresentaria o objetivo da sua revisão integrativa e no terceiro tópico é quando você abordaria essa metodologia. E o que é a metodologia? Ela é quando você esclarece qual o fundamento metodológico, o referencial metodológico que você está seguindo na sua revisão integrativa e qual passo a passo que você vai seguir para coletar esses artigos científicos, extrair as informações necessárias dos artigos científicos, analisar e responder ao objetivo que você definir posteriormente, tá? Então, essa metodologia deve ser capaz de te fazer levantar resultados, escrever resultados futuramente que respondam à sua pergunta norteadora e que atinjam ao objetivo que você vai estar propondo ali naquele protocolo. Então, para começar com a metodologia, gente, a gente sempre deve começar esclarecendo qual o referencial metodológico que a gente está seguindo. O referencial metodológico nada mais é do que os autores que você está seguindo para desenvolver a sua revisão integrativa. Então, a gente tem alguns autores na literatura científica brasileira, né, e internacional, que ditam, que ensinam passo a passo de como fazer uma revisão integrativa. E aí, o ideal é que nesse primeiro parágrafo você esclareça que você está fazendo a revisão integrativa, né? Então, qual tipo de estudo você está desenvolvendo e que você também coloque qual referencial metodológico você está utilizando, né? Então, cite esse referencial e qual o passo a passo, as etapas que você está seguindo de acordo com o referencial. Eu vou deixar aqui na tela para vocês as referências de alguns referenciais principais que a gente conhece. Todos eles, a gente segue o mesmo passo a passo, tá? De uma forma geral, mas didaticamente falando, alguns referenciais separam em 5 etapas, outros em 6 passos. Então, é você dar uma olhadinha, ver com qual você mais você se familiariza, escolher um e citar ali naquele momento. Depois disso, gente, é muito importante que você defina qual é a pergunta que você quer responder com a sua revisão integrativa. Então, qual a pergunta que você vai atingir? Qual é a problemática? Nesse caso, eu estou falando de uma pergunta mesmo, é uma sentença que finaliza com um ponto de interrogação. Para definir essa pergunta, né, que poderia ser, então, por exemplo, qual o conhecimento dos enfermeiros sobre o pré-natal com gestantes de alto risco? Isso aqui é uma pergunta válida, que pode ser desenvolvida ao longo de uma revisão integrativa. Então, é uma pergunta, assim, que vocês precisam definir. E para definir essa pergunta, vocês podem utilizar um acrônimo. E o mais indicado para a revisão integrativa é o acrônimo PICO, todo maiúsculo, e PICO, todo minúsculo. Eu já fiz um vídeo que eu expliquei detalhadamente sobre esses dois acrônimos. E eu indico demais que você assista ele, que eu vou deixar linkado aqui em cima e também na descrição desse vídeo aqui embaixo. Pode assistir ele, que lá eu esclareço direitinho como é que você faz para definir a sua pergunta e distribuir os elementos da sua pergunta dentro desse acrônimo PICO, tá? Um PICO, todo maiúsculo, significa população, intervenção, comparador e outcome, desfecho. E o outro PICO, que finaliza com o O minúsculo, é população, fenômeno de interesse e contexto. Depois de esclarecer sobre a pergunta que você vai atender, gente, quando você esclarece a pergunta, fica muito claro
qual é o objetivo que você pretende atingir, tá? Talvez ainda não esteja escrito, que você não tenha escrito, mas você já caminhou aí 70% do caminho para você definir o seu objetivo, porque ele vai estar totalmente relacionado com a pergunta que você definir. Então, até mesmo parando de falar um pouquinho sobre a metodologia, vou explorar com vocês agora os outros tópicos anteriores à metodologia que a gente poderia estar falando aqui. Com a pergunta definida, né, com o foco, o objeto que você vai trabalhar na sua revisão integrativa, a gente já poderia estar falando da introdução. Então, quando a gente fala em introdução, a gente está falando em clarificar os conceitos envolvidos com a sua problemática, com o seu tema, e dar uma contextualização geral, né? Então, apresentar aquele cenário para os leitores, né, para os avaliadores. Se a gente está falando, então, do conhecimento da enfermagem sobre o pré-natal de alto risco, a gente poderia estar falando aqui do que é o pré-natal de alto risco, quando eu falo de conceito, de uma contextualização geral. Quantas mulheres fazem pré-natal de alto risco? Onde no Brasil ele é realizado? Quais serviços atendem essas mulheres, sabe? Então, você dá essa ideia geral sobre aquela temática. Depois disso, o ideal seria você trazer uma problemática, um impacto negativo relacionado àquele seu tema que você está abordando. Então, se você estiver falando de uma doença, aqui a gente apresentaria dados epidemiológicos, né? Quantas pessoas, qual é a incidência dessa doença, qual é a prevalência nacional dessa doença, internacional, quais são os impactos negativos dessa doença para o serviço de saúde, para a qualidade de vida das pessoas, né? Quais são os impactos na longevidade dessas pessoas, número de óbitos. Então, quais são os impactos negativos relacionados àquele seu tema? Com a questão do pré-natal de alto risco, né? Falando ainda, puxando ainda esse exemplo que eu dei para vocês. A gente poderia estar falando quantas mulheres realizam esse pré-natal de alto risco, quais são as doenças que acometem, os agravos que acometem elas, né? Para elas precisarem ser encaminhadas ao pré-natal de alto risco. Qual é o impacto de um mau acompanhamento durante esse pré-natal, né? Quais são os dados relacionados a isso? Então, é apresentar essa problemática. Depois disso, vocês podem conectar essa problemática com uma possível solução, né? Então, você tenta fazer essa transição entre essa coisa ruim que está acontecendo, que é uma realidade, e uma possível solução para essa realidade. Nesse caso, o que eu dei para vocês como exemplo seria o conhecimento dos enfermeiros. Os enfermeiros atuantes, né, de fato, acompanhando o pré-natal de alto risco adequadamente, acompanhando aquela gestante a todo momento, tendo apropriação e domínio sobre todas as questões relacionadas ao pré-natal do alto risco, a atuação da enfermagem, a importância da enfermagem estar junto dela. Então, tudo isso você estaria ali desenvolvendo, né, argumentando na sua introdução, já apresentando a enfermagem nessa perspectiva. Então, aqui vocês viram que a gente já falou do pré-natal de alto risco, já falamos da enfermagem, da atuação dessa enfermagem. Depois disso é quando você tentaria finalizar a sua introdução, né, puxando, argumentando, justificando sobre a relevância da produção da sua pesquisa científica, gente. Então, tudo depende da estrutura que você vai seguir para o desenvolvimento desse protocolo. Se você for fazer um tópico à parte de objetivo, você não precisaria finalizar a sua introdução esclarecendo o objetivo. Mas, se você não tivesse o tópico objetivo, você finalizaria essa introdução falando de qual o objetivo da sua pesquisa, tá? Meta, objetivo é essencial. Então, finalizou a introdução, né, com a justificativa, com o motivo de você abordar sobre isso, né, a relevância disso para os usuários, para formuladores de políticas públicas, para gestores, para os próprios profissionais de saúde, esclareceu sobre isso, ponto. Você vai para o próximo tópico, que é o objetivo. E aí você pode definir isso em objetivo geral, objetivos específicos. No nosso caso, a gente só fez um único objetivo geral para ser atingido, tá? Que você deve iniciar com o verbo no infinitivo. Eu também tenho um vídeo de detalhes especificamente sobre como elaborar objetivos geral e específicos, tá? Que eu vou deixar linkado aqui em cima, se você desejar aprofundar um pouquinho mais. E aí, gente, depois do tópico de objetivos, a gente foi direto para a metodologia, tá? Então, pode ser que no seu projeto de pesquisa eles peçam para você colocar um tópico de revisão de literatura,
literatura, que aí viria depois do seu objetivo. Se você tiver esse tópico de revisão de literatura, ele é onde você traz um pouquinho do estado da arte, né? Do que os artigos científicos nos últimos anos têm abordado sobre aquela temática, sem responder a sua pergunta de revisão integrativa, sem atingir o seu objetivo durante a explanação desses artigos científicos que você precisa trazer da literatura científica. Aí você pode citar artigos científicos, outros trabalhos, né, de conclusão, você pode citar TCCs, teses, dissertações, né, com um pouquinho mais de cuidado, mas você pode citar manuais, guias, então pode fazer essa exploração do que se sabe. Você pode trazer um contexto histórico, evolução de perspectivas através do tempo, né, de lançamento de políticas, enfim. Você pode trazer esse background, todos esses históricos, esse histórico relacionado ao seu tema que seria importante compreender, né, até a chegada do problema que você está definindo, sem respondê-lo, gente. Isso é muito importante, as pessoas muitas vezes acabam pecando nisso, elas acabam respondendo nesse momento da revisão de literatura a pergunta que elas definem na metodologia. Aí isso é um problema, porque você já está ali atingindo a sua meta, né? Então não faria sentido você desenvolver a sua revisão integrativa. Então, se tiver esse tópico, beleza, ótimo. Se não tiver, você pode encaixar um pouquinho dessa revisão de literatura na sua própria introdução, tá? Toda essa ordem que eu falei para você da introdução, ela não é fixa. Você pode alterar a ordem da forma que você achar melhor para desencadear as ideias, né? E para manter, é claro, toda a argumentação coerente, de forma coesa, né? Conectando as informações, sem repetir informações em vários locais diferentes. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Voltando para o tópico da metodologia, minha gente. Então, a gente já falou aqui do tipo de estudo que precisa ser esclarecido. Já falamos aqui da pergunta que você precisa definir, e também a gente precisa definir quais são os critérios de inclusão e exclusão desses estudos para a sua revisão integrativa. Então, quais os critérios de inclusão? Normalmente a gente coloca idioma e tempo de publicação. E dentro desses que são incluídos, quais você pode excluir? De novo, dentro dos critérios de inclusão, quais artigos você ainda pode excluir? Olha, isso, normalmente, de padrão, a gente coloca que serão removidos estudos duplicados e aqueles que não atenderem a nossa temática. E olha, não se apeguem tanto na definição desses critérios de exclusão, porque muitos deles a gente acaba definindo depois que a gente está lendo os artigos, quando a gente vai para a literatura e explora um pouquinho mais os artigos, né? Porque, por exemplo, você poderia estar fazendo uma revisão integrativa que pretende coletar cuidados de enfermagem em gestantes de alto risco. Eu tô com isso na cabeça, não sei porquê. Mas, cuidados de enfermagem em gestantes de alto risco. E aí, ao ver os artigos científicos, você percebe que você não quer aqueles cuidados de enfermagem relacionados à saúde mental dessas gestantes. Então, isso poderia ser um critério de exclusão de artigos científicos, tá? Então, precisa ser definido quais idiomas dos artigos você vai analisar, qual é o tempo de publicação que você vai analisar, e assim, pensando numa revisão integrativa de literatura, quanto mais amplo, melhor. Se você não definir idioma, se você não definir tempo de publicação, muito melhor para a sua revisão integrativa, tá? Quanto mais artigos a gente recupera, tentando entender num maior recorte temporal e em diversos idiomas diferentes, melhor pra gente. E vocês também precisam pensar, gente, em quais tipos de estudos você vai incluir na sua revisão integrativa. Então, você vai incluir literatura cinzenta também? Porque, assim, normalmente não é indicado para revisão integrativa. Literatura cinzenta seria mais para revisões de escopo. E quando eu falo em literatura cinzenta, eu falo daquela literatura que não sofreu processo de revisão por pares. Então, teses, dissertações, monografias, capítulos de livros, resumos para evento, isso é a literatura cinzenta. E quais tipos de estudos você iria acrescentar? Seria qualquer tipo de estudo qualitativo, quantitativo de métodos mistos? Seria colocar estudos observacionais, estudos de caso, controle, randomizados, pesquisas qualitativas? Isso precisa ser definido desde já. E uma das grandes coisas da revisão integrativa, tá? Uma das grandes características da revisão integrativa é justamente acrescentar diversos tipos de estudos no mesmo balaio, no mesmo pesquisa, né? A proposta da revisão integrativa é exatamente essa, que a gente consiga analisar
várias metodologias diferentes e extrair ali, sintetizar esses resultados e adequá-los para os nossos resultados da nossa revisão integrativa. Se você quiser entender um pouquinho mais da revisão integrativa, o que é ela, e também até mesmo passo a passo metodológico um pouco mais detalhado do que eu tô dando aqui, eu vou deixar linkado aqui em cima 2 vídeos que eu já fiz no canal bem completinhos a respeito disso. Depois de ter pensado nos seus critérios de inclusão e exclusão, é importante que você fale sobre a busca na literatura, como você vai buscar esses artigos. Para isso, primeira coisa, vocês precisam esclarecer quais descritores, palavras-chave, termos que vocês vão utilizar para buscar os artigos na literatura científica, tá? O ideal é que a gente escolha descritores que são indexados no site Descritores em Ciências da Saúde ou I/O Medical Subject Headings, o MESH. Já fiz vídeos também sobre esses 2 assuntos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar fixo num primeiro comentário aqui nesse vídeo, gente, sobre todos esses vídeos que eu tô sugerindo aqui para vocês saberem aprofundadamente sobre cada parte dessas, caso você precise. Esclareceu sobre quais descritores vocês vão utilizar para buscar esses artigos, vocês precisam dizer também quais bases de dados vocês vão buscar esses artigos científicos, né? Então, assim, a gente pode ter várias bases de dados, tá? Numa metodologia. O ideal é que sejam pelo menos 3, o mínimo do mínimo é 3. Mas assim, quanto mais bases você conseguir colocar, melhor. Bases de dados, gente, são sites que indexam revistas científicas e, consequentemente, é onde a gente consegue buscar pelos artigos científicos. Então, cada base de dados tem critérios específicos para indexar essas revistas. Então, em algumas vão ter revistas de mais qualidades e outras vão ter revistas com uma qualidade um pouco mais inferior. Então, como exemplo, a gente tem bases de dados como a Cielo, a Lilac, a Embase, Scopus, Sinahal, Web of Science. Enfim, temos várias bases de dados diferentes, principalmente falando na área da saúde e também nas demais áreas. Depois de dizer como você vai buscar os artigos na literatura, você precisa falar sobre a próxima etapa, que é a de selecionar esses artigos na literatura científica, gente. E para isso é indicado que primeiro a gente realize a leitura dos títulos e resumos de todos esses artigos, para depois a gente ler o texto completo desses artigos e a gente poder selecionar aqueles artigos que podem responder a nossa pergunta norteadora. É a pergunta que a gente precisa responder ao final da seleção desses artigos. Então, quantos artigos ao final poderão ficar na sua amostra? Muitas pessoas me fazem essa pergunta e não tem um quantitativo ideal ou um quantitativo padrão, mas falando de um projeto, né, para você submeter e que vai ser avaliado por professores, eu digo para você fazer o máximo, não deixar menos do que 5 artigos, digamos assim. Mas, gente, esse número, ele é um pouco abstrato eu falar para vocês, porque tudo depende de tema, tudo depende de como você faz a busca, tudo depende da quantidade de base de dados. Então, 5 pode ser considerado um pouco artigo, mas depende se você está buscando em quantas bases. 3? Se você estiver buscando em 3 bases, realmente são pouco artigos. Então, por que você não amplia para mais bases para você tentar recuperar uma quantidade maior de artigos científicos? Se você só selecionou 5 e você colocou muitas bases de dados, não colocou o recorte temporal, não colocou idioma, mas só recuperou 5, então provavelmente esse tema realmente é muito frágil, é muito pouco explorado, vocês entendem? Então, o número da amostra final, por si só, não tem como a gente falar um padrão ideal, porque todas essas escolhas metodológicas que a gente vai fazendo aqui podem influenciar nesse quantitativo final que você escolhe. Então, você precisa falar como será feita essa seleção desses estudos, tá? Por meio dessas leituras. E, assim, gente, a gente tem algumas orientações metodológicas que aumentam esse rigor no decorrer da seleção do nosso estudo, como, por exemplo, fazer esse processo por pares, fazer esse processo em conjunto com uma outra pessoa, isso pode ir melhorando. Eu vou deixar linkado aqui embaixo uma planilha que eu proponho para todos os meus mentorandos, né, para todas as pessoas que estão passando por esse processo, de como elas podem organizar essas fases de busca na literatura e seleção dos artigos científicos, tá? Então, é uma opção. Vocês também podem usar gerenciadores de referências, como o EndNote, o Mendeley e o Zotero. Eu
costumo utilizar bastante o EndNote. Vocês podem usar o site Ryan para ajudar vocês ao longo dessa seleção. E também, ao longo desse processo, é importante que vocês também removam duplicados. Se vocês forem remover duplicados utilizando o gerenciador de referências, vocês podem primeiro remover duplicados e depois seguir para a etapa de leitura, título e resumo. Agora, se você não for usar um Ryan, se você não for usar um gerenciador de referências, você pode fazer isso manualmente, remover duplicados manualmente ao longo da leitura, título e resumo, e aí você faria esse controle ali por meio da planilha Excel. Depois disso, gente, um aspecto importante para você tratar na sua metodologia e que muitas revisões integrativas acabam não abordando é justamente sobre a qualidade metodológica desses estudos que você inclui ou sobre a avaliação do nível de evidência desses estudos. Então, tem revisões integrativas que colocam os dois, tem revisão integrativa que só coloca uma avaliação da qualidade metodológica e tem revisão integrativa que só coloca nível de evidência. Então, quais são as finalidades de cada um? Avaliar a qualidade metodológica do estudo, ela pode ser feita de várias formas diferentes, tá? Você pode, a partir de várias questões norteadoras, definir qual a qualidade daquele estudo que você está fazendo a leitura, né? Por exemplo, eu vou deixar citado aqui um estudo científico, um referencial metodológico de revisão integrativa que propõe algumas perguntas norteadoras para você aplicar em cada estudo da sua amostra e você conseguir avaliar essa qualidade. Você pode utilizar checklists, guias reconhecidos para cada tipo de estudo para avaliar essa qualidade metodológica. Então, por exemplo, a gente tem os checklists da CASP, os checklists do JBI, e aí a ideia é que você aplique aquele checklist para cada estudo da sua amostra individualmente, porque depende do tipo de estudo que você vai estar avaliando. Então, a gente tem um checklist CASP, por exemplo, para pesquisa qualitativa. Ele vai ter vários itens lá que você precisa ler aquele estudo do tipo pesquisa qualitativa que você está colocando na sua amostra e você vai ter que avaliar a qualidade dele por meio desse checklist. Depois você pega um outro estudo e ele é um estudo de coorte, aí a gente tem um checklist próprio para estudo de coorte. Aí você pega um estudo de caso, né, um relato de caso, aí tem um checklist próprio para relato de caso. Então a ideia é você ir aplicando diferentes checklists para cada tipo de estudo e criar uma pontuação, um corte metodológico para os seus artigos que você pode apresentar nos seus resultados, tá? E uma coisa importante, gente, é que essa etapa ela também existe na revisão sistemática. Só que ao contrário da revisão integrativa, ao definir os pontos de corte de acordo com a qualidade metodológica, na revisão sistemática você retiraria estudos com uma ruim, né, com uma qualidade metodológica ruim, mas na revisão integrativa é indicado que a gente deixe que, independente da qualidade metodológica, a gente consiga analisar os resultados daqueles artigos científicos e sintetizá-los da melhor forma para a gente guiar os nossos resultados, da melhor forma que a gente possa escrever e definir lá na frente as melhores indicações e implicações para a prática clínica a partir desses estudos, tá? Então, você tem a avaliação da qualidade metodológica dos estudos, que pode ser seguida, e você tem também a avaliação do nível de evidência, gente. Então, o que acontece? A gente tem a chamada pirâmide de nível de evidência, né, que é muito conhecida e fundamentada na prática baseada em evidência, na medicina baseada em evidência. Então, a ideia é que os estudos localizados na base da pirâmide tenham uma confiança menor, né, que os seus resultados têm menor confiança da gente pegar e aplicar na nossa prática profissional. E os estudos que estão mais no topo da pirâmide têm uma confiança maior, são estudos mais fidedignos, que a gente pode pegar aqueles resultados e aplicar com uma maior confiabilidade na nossa prática profissional, então que apresentam maior nível de evidência. A gente tem várias ferramentas que classificam de diferentes formas o tipo de estudo ou que aumentam ou diminuem a quantidade de níveis nessa pirâmide, né? Então a gente tem, por exemplo, o nível de evidência da Oxford, que é muito conhecido, que é muito utilizado, e ele vai classificar cada tipo de estudo com um nívelzinho de evidência que a gente colocaria essa classificação nos nossos estudos acrescentados à nossa revisão integrativa. Então, você também tem essa opção, tá? E a gente não tem apenas a ferramenta da Oxford, a gente tem várias outras ferramentas que podem ser utilizadas para você avaliar o nível de evidência. O que você precisa escrever na metodologia de fato? Gente, se vocês vão fazer isso,
tá? E como vocês farão? Quais ferramentas vocês vão utilizar para avaliar isso? Se for avaliar a qualidade metodológica, quais são os checklists? Quais as ferramentas? Cite essas ferramentas que vocês vão utilizar. Se for classificar nível de evidência, qual ferramenta de nível de evidências vocês vão utilizar? Como é a classificação de nível de evidências com essa ferramenta? Então, isso precisa estar descrito na sua metodologia. Depois de definir essa questão, vocês vão para as informações, os dados que serão extraídos na revisão integrativa de vocês. Então, vocês terão lá um conjunto de artigos científicos que vocês vão incluir na amostra, 10, 15, 20, e vocês precisam de arrumar uma forma de sintetizar as informações daqueles artigos. Imagina, você lê artigo por artigo, como é que você vai coletar as informações ali para você conseguir responder a sua pergunta norteadora? Você precisa construir um instrumento de extração de dados, que nada mais é você ir numa planilha Excel, por exemplo, e colocar lá as colunas, os dados que você pretende extrair. Então, por exemplo, autores, ano de publicação, título de periódico, né, objetivo do estudo e assim sucessivamente. Você pontuar todos os dados que você pretende extrair desses artigos científicos. E nesse momento, na sua metodologia, você precisa descrever que dados são esses, né? Você precisa descrever quais dados o seu instrumento de extração de dados irá compor. E aí, para você pensar nesses dados, eu te dou uma dica que você pode dividi-los basicamente em dois tipos, em dois conjuntos de dados. O primeiro conjunto de dados se refere à caracterização daqueles estudos que você inclui na sua revisão integrativa. Então, que dados são esses? São aqueles estudos que vão indicar para o leitor quais estudos são os que você incluiu na sua revisão. Que estudos são esses? E aí você pode colocar título, autores, ano de publicação, objetivo, metodologia, resultados esperados. Então, são aqueles dados que trazem características desse estudo. E a gente vai falando das características sociodemográficas das pessoas, né? Então, nível educacional, nível socioeconômico, gênero, sexo, idade. É como se a gente estivesse caracterizando dessa forma aqueles artigos que a gente inclui na nossa amostra. Depois a gente vem para um segundo conjunto de dados que pode ser extraído desses estudos. E esse segundo conjunto, gente, se refere exatamente aos dados que você precisa extrair para responder a sua questão norteadora. Qual é o dado exato, a informação exata que você precisa extrair dos artigos e sintetizar elas para depois você conseguir escrever seus resultados. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei para vocês aqui de qual conhecimento da enfermagem sobre acompanhamento à gestante de alto risco, qual é o dado exato que eu preciso extrair aqui? É o conhecimento do profissional de enfermagem. É exatamente quais os conhecimentos dos enfermeiros para o acompanhamento dessa gestante. É isso que eu vou vasculhar nos artigos científicos. E aí eu posso pegar outros dados que podem me ajudar um pouquinho a entender como é que está esse cenário no âmbito dos artigos. Então, por exemplo, quem é esse profissional de enfermagem? Qual cenário esse profissional de enfermagem está localizado? Quem são essas gestantes? O que acontecem com essas gestantes? Ou qual a opinião delas sobre esse acompanhamento? Então, tudo isso são dados que eu posso extrair dos artigos e pode me ajudar a entender um pouco desse cenário e fazer com que eu escreva resultados de forma mais assertiva e de forma mais fidedigna com a problemática que eu defini. E por último, gente, o ideal é que vocês coloquem como esses resultados serão apresentados na revisão integrativa de vocês. Então, que vocês vão utilizar texto descritivo, né, narrativo, onde vocês vão descrever as informações, que vocês vão utilizar quadros, tabelas, que vocês vão demonstrar os seus resultados no fluxograma Prisma. É muito indicado e eu já fiz um vídeo aqui falando um pouquinho sobre ele, sobre o preenchimento dele, que eu vou deixar também linkado naquele comentário lá embaixo. Então, como você apresentará os resultados e como você vai analisar os dados coletados na revisão integrativa. Então, você vai usar alguma técnica de análise de dados? Você vai usar, se forem dados puramente qualitativos, vocês vão usar análise temática, análise de conteúdo. Se forem dados quantitativos, vocês vão fazer uma análise estatística descritiva desses dados. Como esses dados serão tratados por vocês. E aí, depois disso, gente, vocês podem apresentar o cronograma de vocês, né, de desenvolvimento das atividades e, é claro, referências do projeto de pesquisa de vocês. Então, gente, se você aí tá desenvolvendo uma revisão integrativa, né, e quiser uma ajuda, um passo a passo um pouquinho mais detalhado, assim, de como desenvolver todo esse processo, como definir todas essas
questões que eu coloquei aqui para vocês, principalmente da metodologia, eu vou deixar aqui embaixo informações sobre o meu curso de revisão integrativa, tá? Onde eu coloco do início ao fim como você desenvolve, tem videoaulas gravadas, prontinhas para vocês assistirem quando vocês precisarem e também com alguns guias de como você vai desenvolvendo cada uma dessas etapas até o fim da sua revisão integrativa. Se esse vídeo te ajudou, já dá o gostei aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo e muito obrigada por assistir. Até mais!